Clemente Coelho Júnior, da Universidade de Pernambuco. Minha pergunta é para o professor Wilson, uma questão e uma pergunta bem breve. A primeira questão é, quando você fala que pela regressão, né, há uma tendência de aumento do nível da pré-mar, eu entendi que você está acoplando com um modelo até global, que possivelmente tem uma maior frequência de frentes frias, né, e ainda com uma previsão com mudança climática, essa frequência seja maior, portanto, maior empilhamento e, consequentemente, vamos ter pré-mares mais altas, entre aspas, né? Então, não sei se no modelo que vocês têm, ou nessa estatística, tem essa variável global. Bom, essa é uma colocação, uma pergunta também, mas eu queria saber, Wilson, o seguinte: você falou que do impacto desse modelo, da influência desse modelo, por exemplo, no plano de gerenciamento costeiro do estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Sou de lá, eu moro aqui, mas sou de São Paulo, conheço bem o litoral norte, sou da oceanografia da USP. Será que não seria interessante, a melhor estratégia, ser colocar esse modelo dentro das prefeituras, nas revisões dos planos diretores? Eu acho que uma coisa são as diretrizes criadas no plano de gerenciamento costeiro, outra é a aplicação de fato, que são os decisores, os gestores locais. Então, veio minha sugestão, segue minha sugestão, acredito que isso já seja previsto, mas que sejam inseridas as discussões dentro das prefeituras e isso, sem dúvida nenhuma, ilumine os novos planos diretores. Bom, respondendo à primeira questão, aqueles resultados não estão acoplados ao modelo global, ainda não. Tá? Então, é só uma análise realmente de uma série temporal extensa, de 54 até 2010. É uma série complicadíssima, porque são dados de 5 marégrafos, tá? E nenhum deles está mais ativo. Cheio de lacunas, então a gente teve que estabelecer uma metodologia para de certa forma, utilizar e transformar isso numa base de dados só. Tá? Então, realmente, é só uma análise de dados pretéritos, é uma tendência, uma análise de tendência. Tá? Sem incorporar possíveis cenários de mudança climática. Então, quando os modelos gerarem resultados, os climáticos regionais, que devem, as primeiras etapas devem ser concluídas agora no meio do ano e no final do ano, para o ETA primeiro, do INPE, e para o REGS-M3 até o final do ano, que tem um tempo de processamento alto, nós teremos condições de fazer isso, de acoplar o modelo global, e aí fazer os cenários realmente preditivos, tá? Não só tendenciais. A segunda questão acho importantíssima, que é, de fato, o que está acontecendo é o seguinte: 2 dos 4 municípios, os 2 dos principais que estão sofrendo a influência estão discutindo seus planos diretores, mas isso vem se arrastando há mais de 10 anos. Tá? Então, há pressões, você deve saber, há pressões especulativas, há uma série de problemas associados a isso, mas talvez o instrumento mais sensível, tá? O zoneamento, o plano diretor e o zoneamento municipal. Agora, há na lei que estabeleceu o zoneamento ecológico econômico, há uma indicação de que os planos diretores e os zoneamentos municipais tenham aderência ao zoneamento ecológico econômico. Então, ele vem meio de cima para baixo, vamos dizer assim, em nível meso, né? Então, quer dizer, o zoneamento ecológico econômico não deixa de ser um instrumento muito importante até para a orientação dos zoneamentos municipais. Então, como em termos temporais, ele está mais avançado, possivelmente a conclusão da revisão termine antes da conclusão dos planos diretores, a ideia é que os planos diretores incorporem parte dessas questões. Mas, certamente, parte do público-alvo, inclusive, nós fizemos marcamos dois outros encontros com as 2 principais municipalidades interessadas, que é Caraguatatuba e São Sebastião. Então, no epicentro, vamos dizer, dessas alterações aí, tanto climáticas, vamos dizer assim, quanto antrópicas com relação à expansão de infraestrutura. Borja, de la Universidad de Cantabria. Tenía una reflexión sobre el modelo inverse y el SMC, porque has comentado que ibais a seguir trabajando con el modelo inverse, con Stanford y con el modelo SMC de la Universidad de Cantabria.
Yo también he estado los últimos meses trabajando con Stanford. El modelo Inves está muy bien y es, bueno, como has dicho, está principalmente pensado para la protección costera de los ecosistemas. Entonces, ahora mismo están preparando una segunda versión. Entonces, mi reflexión es cómo fusionar ambos modelos, ¿no? Porque no son independientes. Y verás por qué te lo digo. Están preparando una segunda versión donde van a meter la única parte de cambio climático que hay metida en el modelo Inves ahora es los escenarios de sea level rise y el resto de variables se valoran de 1 a 5 y se construye el índice agregado. Entonces, el 1 a 5 de Storm Surge y de Wave Energy, el modelo este se realizó para la costa americana y utilizan los datos del modelo operacional de la NOAA. Entonces, lo que nos han pedido es, dentro del esfuerzo que hicimos para CEPAL, el reanálisis que generamos de 6 décadas, parte de lo que voy a hacer yo con ellos es integrar dentro del modelo Inves las 6 décadas de años, o sea, las 6 décadas de datos para el Golfo de México. Entonces, por otro lado, vosotros aquí en Brasil ya tenéis el SMC. Entonces, el SMC también tiene, como comentaron también antes, tiene integrado ese reanálisis equivalente de Brasil. Por tanto, ya tendríais los datos, ya les tendríais para la segunda versión del modelo. Entonces, mi reflexión es esta, ¿no? Un poco como si vais a seguir trabajando por ahí con ellos, en la segunda versión, donde tendrán datos también de cambios históricos, de cambios potenciales, donde esos índices de 1 a 5 se pueden ver modificados, ¿no? En las próximas décadas. Por otro lado, el SMC lo que os va a dar es también soporte en esta parte. O podéis, digamos, la otra línea de trabajo también va a apoyar a la primera. Simplemente era esa reflexión. A ideia é, de fato, trabalhar em paralelo, quer dizer, analisar, inclusive poder analisar os resultados de um e de outro modelo à luz do que nós precisamos, né? Veja, em relação ao Invest, o que nós queremos é ir além do que o modelo propõe, em termos espaciais. Tá? Então, eles continuam, incorporaram algumas outras variáveis, a questão dos 60 anos, etc., porém, continua ainda como resultado em termos de linha de costa. Então, a ideia é que nós utilizemos toda essa informação que já precede o modelo, porém, que mudemos a conformação espacial de saída do modelo. E com essa missão eu não sei, não conheço. O que eu gostaria é que a gente pudesse começar uma tratativa com a SMC também. Eu tenho quando se fala de vulnerabilidade ambiental e depois se coloca como a questão da sociedade, da economia como um componente, eu acho isso meio esquisito, por excelência, até porque quando eu estava comentando aqui com Terezinha, faz parte do tempo que a gente aprendia na escola de que as enchentes não eram alguma coisa negativa. Foram as enchentes do Nilo que criaram a civilização. Vocês lembram disso? Ou seja, um fenômeno natural que é a enchente, que hoje a gente colocou como uma vulnerabilidade, foi o fator que, pelo menos, assim eu aprendi, né, que pode mudar hoje, que é a que criou a civilização. Ou seja, a nossa civilização é fruto da enchente. E aí me fica difícil, como advogado, ver a enchente como um elemento negativo. Ou seja, o que torna ela positiva ou negativa é o grau de intervenção humana na área. Ou seja, quando as enchentes do Nilo não destruíam casas, mas favoreciam a agricultura, aquilo era fator de desenvolvimento. Quando aquela água passa por cima de casas e afoga pessoas, ela passa a ser um nível de... Então, essa relação eu não consigo ver. O conceito de vulnerabilidade ambiental sem a presença da socioeconomia nesse processo. Ele não consegue... É isso que vai... Se o homem estiver ali presente, ele vai dar um diferencial. Eu queria exatamente que ele pudesse tentar conseguir, a pergunta é em cima disso, como a gente pode dissociar isso, se é que pode dissociar. Então, e com a mudança climática é mais grave ainda, porque existem tempos diferentes. Vai falar muito aqui, eu achei interessante, a diferença entre academia e gestores, né? São tempos diferentes. Porque quando cai uma casa,
do morro, ninguém vai para a academia perguntar porque a universidade não fez conhecimento. Vai perguntar para o gestor porque ele não tomou providência. E aí, sempre que a providência do gestor tem que estar baseada na academia, é como se a academia tivesse que sempre produzir ciência antes, né, do que o gestor. Então, essa questão, até que ponto, né, é necessária essa ação tão com tanta base científica, e se a base científica, a não base científica pode ser a desculpa para a não ação. Né? Então, essa coisa que me preocupa com o gestor. Essa é uma relação complexa. Né? Tanto, você está correto. É como diz médico, é virose. Você está correto em suas colocações, tanto no sentido da questão socioeconômica / tecnológica inserida na vulnerabilidade, e aquilo um pouco que eu tentei trazer das discussões infinitas. Existem autores que colocam essa questão da vulnerabilidade ambiental muito mais do ponto de vista da suscetibilidade de um local, ou seja, não é em função de um risco a uma sociedade, a uma pessoa. Então, isso é um tema longo. E, num segundo aspecto, com relação ao que você falou, essa relação universidade-gestor, realmente, são tempos diferentes. Eu me sinto confortável em falar nisso por ter vivido os dois lados. São tempos diferentes, são objetivos diferentes, são abordagens diferentes e são pressões diferentes. Realmente você tem muito mais pressão quando você tem que tomar uma decisão ou deixou de tomar uma decisão por alguma razão. E isso não é uma coisa que vá ser, eu acho que não deva nem mesmo ser objeto desse seminário, embora seja um pano de fundo. Nós acho que não devemos aqui focar essa discussão no sentido de o que fazer para diminuir esses tempos ou essa distância ou esses objetivos. Agora, não podemos deixar de ter isso como um pano de fundo. É indiscutível, o gestor, ele muitas vezes, ele recebe um subsídio da academia de uma forma ilegível, ou então esse subsídio foi preparado de uma forma tão descolada da realidade que ela simplesmente não serve. Né? Isso a gente passa por isso, quem é gestor aqui sabe disso, passa por isso várias vezes, que a informação existe, você sabe, não, mas existe informação, por que vocês não pegam a informação de não sei o quê? Tem lá no instituto tal, na universidade tal. Pô, tem, mas ela é ilegível, indecifrável, não do ponto de vista da ciência, do ponto de vista dos papers, dos artigos científicos, mas do ponto de vista da gestão mesmo, dessa tomada de decisão que você falou e que você comentou. Caiu a casa, e aí, por que não fizeram nada antes? Por que a decisão não foi tomada com base em tudo aquilo que já foi feito na universidade tal? Existe essa distância, é uma coisa, fato, e eu acho que esse é o pano de fundo. Quando eu tentei mostrar na minha apresentação aquela setinha lá entre o técnico, científico, administrativo, gestão, aquela setinha de duas flechas ali, onde ali nessa interface que reside essa distância, e esse é o pano de fundo. Que nós podemos aqui nesses 3 dias talvez tratar como clarear um pouco essa questão toda e como que um exemplo bom que o Wilson deu aqui, toda essa modelagem, todo esse método científico, esse rigor que se lê nos papers, foi aplicado ao zonamento ecológico econômico de São Paulo, lá da região do litoral norte. Com o zonamento ecológico econômico, a tendência é essa, como eu digo, cumprindo-se, né, digamos assim. O cenário cumprindo-se o zonamento ecológico econômico é esse. Não cumprindo-se é aquele. Isso é uma aplicação, isso é encurtar essa distância, no meu ponto de vista. É um exemplo muito bem dado. Agora, esse seminário tem que estar ciente dessa distância e do que isso é uma coisa que não vai ser vencida em 3 dias, mas que devemos trabalhar com isso em mente. Concordo plenamente com as suas observações. Bom, sobre o primeiro aspecto, eu acho o seguinte, eu até vou dar um exemplo. No caso do litoral norte de São Paulo, as ocupações na linha de costa, aliás, esse é um dos motivos que a gente quer estender o estudo para dentro, são, em boa parte delas, privadas. A ocupação é privada e de alto valor econômico. As ocupações nas encostas, não na linha de costa, nas encostas e nas margens dos rios que chegam
as mais vulneráveis, ou que têm maior vulnerabilidade são pobres. Ou seja, mais do que dizer se o ambiente é mais vulnerável ou menos vulnerável, é importante que eu qualifique melhor essa vulnerabilidade. Se eu estou falando só em número, em vidas, em possibilidade de perdas humanas, eu posso não estar implicando uma parcela dessa vulnerabilidade que é tangenciada pelo socioeconômico. Né? Então, talvez, se o meu escopo vai até isso ou se alonga além, depende do que eu atribuir como objetivo. Né? Aí entra na segunda questão, quer dizer, qual que é o objetivo do órgão gestor e qual que é a relação dele com a academia ou com a ciência não é neutra, né? E talvez nunca tenha sido. E menos ainda pós-revolução industrial. Nós estamos numa sociedade de consumo de massa. A todo instante a gente vê pesquisas que chegaram a resultados, no entanto, pesquisas que tiveram interesse econômico por trás e os resultados interessam a esse grupo e assim por diante. Tá? Então é difícil para o gestor, às vezes, até nós estamos falando de mudança climática. Tá? No meio acadêmico, tem pessoas que acreditam que essas mudanças não são de origem antrópica, elas são cíclicas. Né? Se o gestor assume isso, veja, um resultado de pesquisa acadêmica e resolve tomar ações a partir disso, por exemplo, ele poderia deixar de lado o princípio da precaução. Por quê? Porque isso não é... Tudo que eu fizer aqui não vai adiantar nada, vai acontecer mudança, enfim. Então, eu acho que tem a gestão, ela carece hoje, por uma questão de mudança no padrão de gestão, da terceirização, quer dizer, o gestor, a máquina enxuta demais, ela eliminou quadros que permitiam pensar dentro da máquina pública, né? Permitiam fazer um discernimento sobre o que eu estou usando como dado, como resposta, etc. Então, hoje eu noto uma carência muito grande, às vezes se apresenta um resultado e muitos exatamente, eles se apropriam desse resultado sem pensar, sem fazer uma qualificação desse resultado, uma análise interna sobre os objetivos internos da instituição gestora. Então, acho que isso também é um alerta para órgãos gestores, quer dizer, de ter uma massa crítica sempre, ter uma massa crítica mínima, lógico, você não vai inchar a máquina ela não vai fazer ciência, assim, o papel de fazer ciência é da academia, mas ela tem que ter um discernimento para lidar com essas situações e com esses resultados. Então, acho que a preocupação é pertinente e a minha resposta é nesse sentido. Eu noto uma carência, eu acho que os órgãos gestores precisam se qualificar para esse diálogo também. Né? Só uma rápida complementação, senão eu tenho certeza que eu vou sair ali, alguém vai me puxar e vai dizer, toda vez que essa discussão vem à tona, que eu participo dessa discussão, papel, ciência, relação, gestão, tomada de decisão, eu tenho essa posição e eu sempre recebo um comentário no sentido de, pois mas o papel da universidade é fazer pesquisa de base, é pesquisa ciência, pesquisa pura, continua sendo. Tudo isso que a gente falou aqui não mexe uma vírgula no papel da universidade enquanto pesquisa de base, pesquisa que não tem uma aplicação imediata e provavelmente não o terá num curto prazo, e isso não deve ser mudado, não deve ser mexido. Agora, esse outro viés é que a gente precisa aproximar mais. Senão, eu vou sair ali fora, alguém vai me puxar e vai dizer, mas a universidade tem que fazer pesquisa de base. Sim, tem que fazer, tem que continuar fazendo, e não, minha opinião, isso nem deve ser discutido. Sobre a questão do passivo líquido, certo? Que é lançado diretamente, alguns, diretamente no oceano. Então, a gente sabe que isso altera os parâmetros físico-químicos, principalmente o pH marítimo, e, consequentemente, altera a biota. No caso importante, são as algas, que influencia que é importante para a oxigenação do nosso planeta. E aí o que eu pergunto para João é se na esfera federal se existe um monitoramento desses parâmetros físico-químicos e se existe algum trabalho em relação a isso. Que pé anda se esse programa ainda existe, se ele é vigente ou não. E a questão do monitoramento específico, bom, isso é discutido, na verdade, assim, tanto em termos locais, quando a gente fala das resoluções CONAMA, por exemplo, todos aqueles parâmetros que são utilizados como aceitáveis e tudo mais, e esse monitoramento é feito mais em nível estadual,
O que existe, pelo menos assim, também, talvez depois elas complementem ali, mas o que existe em nível federal, em termos, por exemplo, de legislação de gerenciamento costeiro, é o programa de monitoramento ambiental da zona costeira, que é um programa que ele vem sendo discutido há muito tempo e que parte de um conjunto de dados de monitoramento específicos, como você falou, estaduais, e que deveriam, teoricamente, compor um programa nacional. Em termos teóricos, eu sei que é isso. Agora, eu não sei exatamente o andamento das coisas atualmente. Eu, na verdade, sim, eu saio faz 4 anos que eu saí do Ministério, então eu trabalho na universidade, a gente mantém um contato muito próximo, mas não vivo o dia a dia do Ministério, do Poder Público, então não saberia dar detalhes desse tópico aí. Roberto Luiz, IBGE, Coordenação de Geodésia. Eu tenho um comentário em relação a uma figura do Nicolotti, aquela que você coloca a seta, a lacuna, o que falta. Mas eu só queria pegar carona na provocação do Elvio sobre os egípcios e Nilo. Algo que todo mundo já falou aqui, monitoramento ambiental. Os administradores, os egípcios, eles monitoravam as enchentes do Nilo. E os responsáveis pelos nilômetros eram sacerdotes. Tamanha importância que eles davam a isso. A gente parece que esqueceu disso, né? Tem que recuperar. O comentário sobre aquela figura do Nicolotti você falou que as condições jurídicas já estão postas. A legislação já está pronta, mas eu não sei, eu não estou seguro sobre isso. Por exemplo, no caso específico de nós do IBGE, que estamos aqui para tratar dos referenciais, da superfície de referência para mapeamento e outras coisas. O mapeamento das áreas terrestres é atribuição constitucional do IBGE e do Exército até ou a partir de uma certa escala. Escalas grandes não. E aparentemente não existe atribuição para nenhuma instituição. Da mesma forma como os levantamentos batimétricos, as cartas náuticas estão muito bem colocadas na legislação específica, mas tem também uma questão de escala aí. A Marinha trata de segurança da navegação, é a prioridade máxima deles. Então, algumas áreas costeiras muito próximas para uma plataforma interna fica fora disso. Então, talvez a gente tenha que dar uma olhada, fazer um checklist na legislação para ver o que falta, porque certamente falta alguma coisa. Esse exemplo, não saberia exatamente entrar em detalhe, mas existem vários aspectos que quem trabalha um pouco mais próximo disso sabe que poderia melhorar, qualificar, etc. Assim, eu só quis dizer no sentido de que é uma coisa que vem sendo tratada com, digamos assim, há bastante tempo, ou pelo menos com um enfoque maior desde 1992. Então, assim, não é uma coisa recente, da mesma maneira uma questão técnico-científica vem sendo tratada há muito tempo. Eu tentei falar nesse aspecto, jamais no sentido de que não se deva alterar, melhorar, qualificar pontos falhos que sabemos, são claríssimos na legislação ambiental como um todo, e isso, como no seu caso específico, essa legislação voltada a mapeamento que, como você colocou, existem falhas, e a gente que trabalha na universidade e que utiliza dados altimétricos, batimétricos, tem plena consciência disso. Quando você vai tentar, você faz vai fazer um modelo um MNT do terreno e vai tentar conjugar com uma batimetria, você tem uma dificuldade enorme de datum, disso, daquilo. Bom, você tem que entrar numa seara bem complexa para poder ter minimamente esse modelo equalizado. Então, a gente talvez na academia sinta isso que você falou, e por não ser especialistas especificamente na questão do mapeamento, na prática, talvez seja você bem colocou, uma das questões a serem resolvidas numa esfera mais jurídica. Vou só fazer um comentário. Acho que para os dois, na verdade, ligar também com o que o Jiménez falou antes.
dado é tão importante, não é? E eu quero parabenizar o ITA, que é a primeira tentativa que eu vejo no Brasil de disponibilizar os dados para todo mundo ter acesso, né? É isso que eu entendi, não é? E é uma coisa tão fundamental não só para a pesquisa, para benefício de todo mundo, mas também para a gestão. E a gente diz que no Brasil não tem dados. Tem quantidades de dados, só que fica restrito àquele pesquisador, que só distribui para os seus coautores, e quando eles partem para outro assunto, aquele dado fica guardado e ninguém tem acesso. Então, a primeira coisa que talvez, em termos nacionais, estaduais, de universidades federais, dinheiro público usado em pesquisa, tem que proporcionar ou mesmo condicionar que os dados sejam disponibilizados para todos terem acesso. Na Europa isso agora não existe mais quase financiamento para pesquisas se tu não garantes que os dados vão estar disponíveis para todo mundo. Claro que tem aquele defeso, não é? Ou seja, tens uns 2 anos lá para trabalhar os dados, publicar, e depois então coloca os dados brutos para todo mundo ter acesso. Isso é uma coisa fundamental. Eu acho que o ITA está de parabéns se esse é a intenção. Talvez, espero que seja a primeira organização de muitas que sigam o exemplo. E para o acadêmico também é importante, porque o acadêmico vai ser tão citado, porque ele ofereceu os dados ali, que o seu impacto da pesquisa vai crescer um monte. Para o seu, como é que chama aqui? O LATS, não é? Para o seu currículo e tal. Então a primeira coisa é isso. Eu acho fundamental que os dados sejam disponíveis, estejam disponíveis para todos, em benefício de todos, para maximizar os recursos, maximizar o tempo e o conhecimento, não é? Para que fazer aquilo que já tem feito? Só que se a gente não sabe que já foi feito, tem que fazer de novo, não é? Agora, um outro comentário sobre os modelos, não é? Inclusive, até estou bem feliz, porque várias coisas que o pessoal falou hoje, eu tinha já incluído na minha apresentação de amanhã. Por exemplo, esse modelo, o Invest, era uma das coisas que eu ia falar. Que não é necessário reinventar a roda, não é? A adaptação não é só para as mudanças climáticas globais, nós temos que adaptar o conhecimento para a nossa realidade, para aquilo que a gente quer. E a seta do João, eu quero aquele slide, que amanhã eu vou falar nelas. A ligação entre a universidade e as políticas públicas é exatamente para que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos aplicando esse modelo? Qual é a finalidade? Quando que eu quero atingir essa finalidade? Então é um estabelecimento não do como fazer, mas para quê? Qual é o nosso objetivo? E aí é que está então a ligação, eu acho, do que o pesquisador pode, ou no formato em que o pesquisador apresenta o seu resultado, a sua pesquisa, para fazer essa ligação. E talvez um comentário que não serve só aqui para o Brasil, eu acho, é a aplicação do modelo, não é? Por exemplo, o Invest. Os dados de input são muito básicos, né? Só que tens que ter esses dados de uma qualidade que os resultados que o modelo vai te dar tem algum significado. Por exemplo, eu vejo ali as áreas geográficas, tanto naquele do macroeconômico que o João apresentou, né, da escala da União, quanto dessa aplicação do Invest em São Paulo, e eu duvido que tenha topografia com uma resolução suficiente para fazer mapeamento de vulnerabilidade, não importa quanto bom seja o modelo, né? Então, em termos científicos, em termos acadêmicos, nós podemos aplicar qualquer modelo que for, mas a gente tem que dizer muito bem claro para que aquele resultado vai servir e para que não vai servir, com base na qualidade dos dados que nós temos. Outra coisa, tem que botar ali as variações do nível do mar. Qual foi a que tu usaste? A variação do nível do mar, por exemplo, para o Invest. Qual foi o dado que tu entraste no modelo? Aqueles dados de maré que nós tínhamos lá daquela série Coxa de Retalhos. Pois é. Com corrigido por dados do nível 2. Pois então, tudo isso é válido. A gente tem que usar o melhor dado que a gente tem, não é? Mas tem que também
alertar para as limitações que aquele resultado vai ter em função da qualidade ou da pobreza de dados que a gente tem. Então, a gente pode produzir qualquer coisa, não é? Mas tem que dizer claramente para que serve, para que não serve. E, de repente, com o tempo, fazer atualização com base em dados melhores. Mas é o momento que a gente tem aqui o interesse já de começar a captar dados de qualidade para poder aplicar os modelos para aqueles objetivos que se quer, não é? Nessas apresentações nós conversamos sobre essa questão da propriedade dos dados, né? Que ele comentou sobre essa do Instituto, essa disponibilidade, essa intenção de disponibilizar os dados. Isso é uma coisa que na época que a gente trabalhava junto ao Ministério também, é uma prerrogativa do Ministério. Quantas experiências que eu tive pessoalmente, por exemplo, com a Petrobras, né, de a gente fazer um mapeamento de descarta-sal, sensibilidade ambiental a óleo do país inteiro, e você gastar um dinheiro público grande para obter um dado que a Petrobras já... E não é um dado secreto, sigiloso, nada disso, uma super sondagem, não, nada, um dado básico. E simplesmente esse dado não... E a Petrobras, só estou citando um exemplo, tem outros vários, simplesmente esse dado não ser disponibilizado e o governo tem que gastar o recurso público a mais para obter um dado que já existe. Então, eu não participo, eu não tenho nenhum projeto que eu me envolva onde a prerrogativa não seja essa. O dado todo que será utilizado no projeto, ele pode ter esse intervalo de tempo, lógico, mas ele tem que ser público. E a segunda coisa com relação a esse que você falou no final, por exemplo, como se fosse assim, a minha análise, de quem seja, análise, ela tem um erro, ela é um erro embutido, esse erro tem que estar claro na apresentação. Por exemplo, isso eu falo em aula. Primeiro, eu falo em aula, isso, olha, você vai apresentar, você vai usar um modelo, os seus dados são assim, são assado, vale, você vai usar o que você tem, não é no Brasil, você vai usar o que você tem, agora, que fique claro, o dado é de reanálise, o dado é ótimo, mas é de reanálise, não é dado medido. Ele foi validado, mas não é um dado medido. Né? O caso esse que eu mostrei do macrodiagnóstico, coisa e tal, ele não tem a finalidade nem a função de dizer que aquilo ali é a vulnerabilidade da costa brasileira. Longe disso. Ele é uma aproximação. O poder público, na escala federal, ele tem que saber que regiões do Brasil, especificamente, são mais ou menos vulneráveis em função de tais critérios. Aproxima uma visão. Opa, olha aqui, ó. Como eu dei o exemplo de Rio Grande, de Florianópolis até o Chuí, só tem uma região considerada de alta vulnerabilidade. Por quê? Tentei mostrar aqui, por isso, por aquilo. Agora, como você falou, os dados de topografia, do que a gente usou para fazer o MNT, eles não são longe de serem suficientes para chegar e dizer que, olha, esse aqui é a vulnerabilidade do lugar e ponto final. Não, é um indicativo. E isso a gente tentou, tanto na publicação, na época do macrodiagnóstico, por parte do Ministério do Meio Ambiente, quanto depois no artigo, no paper, deixar claro essa limitação. Trata-se, até escrevi em algum lugar aí, trata-se de uma primeira aproximação que serve para a escala federal olhar para o território e conseguir identificar, que é complicado aqui, essa região aqui de Rio Grande, ou sei lá, eu, Belém do Pará, por essas razões. Então, eu assino embaixo o que você falou aí. Só fazendo um comentário, tudo bem, Lu? Bom dia. Isso partiu, quando nós fomos fazer essa coxa de retalhos com os marégrafos, nós iniciamos com um pedido de informações com base na lei de informações, lei de acesso à informação. Não tivemos resposta. Aí eram os 3 pesquisadores coordenadores, cada um tinha um conhecido que lidava com um ou outro desses dados. Só que, por exemplo, 2 deles não conversavam com outros 2 porque tinham brigas anteriores e tal, rusgas, enfim. Então nós conseguimos reunir esses dados, por quê? Porque fulano chegou no Beltrano e pegou dados daquele marégrafo. Eu peguei dados daquele outro marégrafo, né? Por amizade, por uma... E não pode ser assim. Então a ideia no nosso caso foi, inclusive são dados primários mesmo, e nós não temos defeso para eles. Por quê? O argumento que eu utilizei, que de certa forma acabou convencendo os demais, eu acho até porque na linha da roupa nova do rei, né? Foi o seguinte, olha, quem trabalhou esses dados, quem implantou equipamento, fomos nós.
Se nós não tivermos capacidade para gerar um artigo com base nisso, antes de qualquer outro, então é porque nós somos incapazes para isso, e nós não vamos fazer isso nunca. Se a gente não fizer isso agora, não vamos fazer daqui a 2 anos, a 3, e quanto mais tempo passa, mais longe fica. Então, o melhor é torná-lo público e a gente coloca a referência, inclusive cita, olha, se quiserem mais detalhes, se quiserem fazer um trabalho em conjunto, etc. e tal, nos procurem. Né? Então, isso tem, inclusive, gerado demandas por artigos conjuntos. Então, para nós tem sido interessante nesse sentido. Então, aí que quebrou um pouco da resistência. É claro que tem alguns trabalhos mais finalísticos que o pessoal ainda... não apresentei, não fiz a defesa, então prefiro não... Tudo bem, essa apresentação está... né? Mas aqueles dados primários, pluviômetro, marégrafo, etc., só não estão agora porque a gente teve alguns problemas. O marégrafo, por exemplo, estava instalado no Porto de São Sebastião em testes, e aí teve uma tormenta, uma embarcação que bateu na base dele, deslocou, tirou... Então, a gente teve que tirar o marégrafo de lá, recalibrar, enfim. Então, por isso não está, mas a ideia é que, tão logo nós tenhamos o dado calibrado e ok, com uma boa base de metadados, aí eu faço coro ao pesquisador do IBGE, que colocou aqui, quer dizer, não adianta também disponibilizar o dado sem a informação por trás. Né? Então, é importantíssimo, e a plataforma INDI, quer dizer, a ideia de você ter um padrão de metadados para lidar com isso, que o Brasil vem tentando há muito tempo, né, e parece que agora a coisa está se consolidando. Eu queria confirmar e complementar um pouquinho as questões que o João deixou em aberto, né? Aquele programa com nome comprido, o TPA realmente é um programa de ação global para a proteção do ambiente marinho frente a atividades baseadas em terra. Realmente tem esse nome comprido e atualmente, no ciclo atual do TPA, a questão de nutrientes e lixo marinho são os tópicos que estão privilegiados. Mas, de fato, o que a gente tem ainda de monitoramento no país são atividades estaduais e pontuais. Né? O sistema de monitoramento ambiental, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, que daria essa visão federal, ainda não tem esses resultados dessa forma. Mas eu queria rapidamente fazer uma pergunta para o João. Eu acho que um dos grandes objetivos desse nosso seminário, né, João, é conseguir passar daquela visão macro, da união que você falou do macro-diagnóstico, para uma visão mais local, que dê informações mais precisas para a gestão, né, para a gestão local. Aí eu queria só uma reflexão sua, assim, qual você acha que são os grandes desafios que a gente tem para isso, né? A gente está tentando enfrentar alguns aqui, mas com a tua experiência, o que você já pensou sobre isso, né? A gente já conversou um pouco. Quais você acha que vão ser os principais desafios para a gente poder aprofundar? Eu acho que eles, na verdade, já foram todos colocados aqui pulverizadamente por todos que falaram, tá? Por várias das pessoas que falaram. Eu acho que praticamente poderia colocar em 3 caixas: conceitual, método e dados. Basicamente, eu acho que se a gente resolver não, é muito otimista, mas se a gente ajustar essas 3 questões, talvez a gente consiga, como você bem falou, descer a escala, não estou falando geográfica, mas descer a escala de abordagem do macro para o meso. Né? Porque a gente pode trabalhar, eu acho que o Jarbas vai falar daqui a pouco, no começo da tarde, sobre essa questão multiescalar. Eu posso tratar da escala da praia, um pouco como o Guimenez conversou, a escala da praia, a escala municipal, subdistrital, por exemplo, aqui, Porto de Galinhas, ou posso tratar em Pojuca, posso tratar setorial, regional, né? Então tem essa questão de escala. O que em termos de política pública, qual é o objetivo principal? Será que em termos, claro, não afasta o outro, mas qual é o grande objetivo agora? Será que de repente, baixar para a escala regional? Isso em termos de escala. Aliado a isso, e vinculado a isso, método. Que método se usa? Bom, existem N métodos, modelos, e como já foi falado aqui, acho que o Wilson falou isso também, porque ele utilizou esse modelo no litoral norte de São Paulo com aquele método, não quer dizer que esse método possa ser expandido para o Brasil todo. Não tem a menor possibilidade. Isso é uma coisa que a gente não deve nem tentar, né? De buscar um método
nacional para mapeamento de vulnerabilidade costeira. Isso essa questão método relacionada à escala também é fundamental. Agora, diretrizes, eu acho que a palavra que deva ser o resultado desse encontro é diretrizes. Que diretrizes o poder público espera, que o grupo, os diversos atores aqui reunidos, possam aportar para se chegar a um mapeamento de vulnerabilidade em uma escala, a ver se vai ser regional, talvez local, mas que diretrizes são essas? Quando eu digo diretrizes, no sentido, por exemplo, assim, nós vamos buscar essa vulnerabilidade em função de mudanças climáticas, certo? Bom, se são em função de mudanças climáticas, quais são os aspectos básicos que devem ser considerados se eu vou fazer um estudo de vulnerabilidade no Macapá, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul? Os métodos, o refinamento metodológico vai ser diferente, mas umas diretrizes gerais podem ser comuns. Acho que esse é o grande mote a se chegar aqui nesse evento, uma vez que eu não vou conseguir, e nem devo conseguir unanimidade conceitual, e nem devo conseguir unanimidade metodológica. Agora, diretrizes gerais, sim, para que os estados, para que os municípios, talvez, se a gente possa tentar trabalhar, não sei, buscar isso numa escala um pouco mais municipal, ou então regional, em termos de diretrizes. Né? Por exemplo, que indicadores seriam os básicos que a gente deveria usar para se chegar a uma definição de vulnerabilidade da zona costeira? Alguns indicadores que sejam comuns. Isso foi um exercício que a gente fez no macro diagnóstico. Né? Ou seja, primeira coisa, o que é comum? Claro, era escala federal, mas o que é comum para todo o Brasil? Bom, vamos no IBGE, primeira coisa que a gente fez, foi contato, IBGE conversou, olha, usa isso, usa aquilo, usa aquele outro, porque no nível de subdistrito tem essa informação, no nível municipal tem essa informação, e tem para todo o Brasil. Bom, então, dá para usar para todo o Brasil. Talvez seja a questão de buscar aqui algum conjunto de indicadores, mas com o viés regional, municipal, lá sei eu, que seja representativo para o país todo. Bom, a gente pode chegar à conclusão que não existe. Não dá. Cada um tem uma especificidade. Eu acho que essa orientação é que deva sair daqui. Para que, claro, isso não impede que a universidade continue testando métodos, utilizando escalas diferentes. A universidade tem mais é que fazer isso, testar tudo que pode ser testado. Mas que, com base nesse conhecimento que a universidade tem dos testes que estão sendo feitos, aonde que a gente pode chegar nessa questão. E essas três caixas, então, dados. Que dados existem? Dados / indicadores, porque os indicadores vão ser abastecidos pelos dados, né? Lógico. Então, dado / indicadores, quais são? Existem, alguns deles são comuns. Se são comuns, poderiam ser utilizados como grandes diretrizes, um pouco como a COI faz em relação aos estados, aos países. Né? Ou seja, passa uma receitinha de bolo meio genérica, e cada país que faça o seu do jeito que está fazendo. Talvez seja alguma coisa assim, uma receitinha de bolo meio genérica em termos de país, Brasil, e cada estado, se o estado optar por fazer uma análise mais local, mais municipal, que vai adaptar, que vai qualificar de acordo com os seus dados, com as suas informações. Essa questão conceitual, como eu falei, é complexa, no meu ponto de vista, meio infinita, mas eu acho que isso tem que ser tocado também de uma maneira de diretrizes gerais, porque se a ideia é transformar em algum momento uma política pública, alguma coisa mais em termos de tomada de decisão de governo, não dá para os conceitos serem muito diferentes, serem muito dispersos, né? A conceituação ela vai ter que ser um pouquinho padronizada, minimamente, senão vai ser uma loucura. Na hora que transformar isso, o grupo lá fazendo uma coisa. Agora, a hora de transformar em política pública vai complicar bastante. E a questão da escala. Então, eu vejo essas três caixas que são totalmente interrelacionadas e que o objetivo final, pelo menos nosso aqui, deveria ser o que há em comum entre essas três caixas que poderiam gerar diretrizes gerais para a definição de vulnerabilidade costeira em escala regional e ou municipal e ou local no país. Não sei se é por aí, mas eu acho que